ciência. O médico tem que ter responsabilidade. O médico tem que saber o que está acontecendo. Hoje, a maior dificuldade está escrito no livro dos médios, são os espíritos reclamando da falta de preparo dos médios. Os médios não entendem que ser médio não é só ser médio na casa espírita. Ser médio é 24 horas por dia. Você tem que estar pronto para o trabalho, porque você não sabe a hora que você vai trabalhar. Então, essa responsabilidade mediúnica, esse mandato mediúnico, por exemplo, de Chico Xavier, todo mundo queria ter mediunidade de Chico, mas ninguém entende o sacrifício, o sacro ofício, sacro, sagrado ofício trabalho. Trabalho sagrado que Chico levava para a sua vida para poder fazer o que ele fazia. Né? Então ninguém quer o sacro ofício, ninguém quer o trabalho sagrado. Todo mundo quer simplesmente achar que aquilo é um dom. Não, aquilo é merecimento para acelerar a tua purga, para você auxiliar o próximo. Não é para você tirar proveito ou querer ganhar qualquer tipo de recurso ou qualquer tipo de gratidão. Mediunidade, né, vem de graça, tem que doar de graça. Misturou mediunidade com qualquer tipo de gratidão ou qualquer tipo de merecimento a nível de retribuição, começou a entrar pelo caminho errado. Né? Então muitos grandes curadores, né, que morreram, faziam cirurgias espirituais, morreram de uma forma assim abrupta, né? Eles foram arrancados do corpo para não continuar fazendo besteira. Eles começaram a cobrar, começaram a querer ter agradozinho. Não, mas é para sustentar a casa, tem outras maneiras de fazer isso. Não é você cobrar pelo trabalho. Não, olha só, o passe custa R$10. Já estamos numa promoção esse mês, R$10 só. Né? Isso é um absurdo. Você não pode conceber que, na realidade, esse trabalho vem da espiritualidade maior. Eles usam o nosso ectoplasma, você tem que estar propenso a isso, né? Por exemplo, a gente volta a trabalhar na Casa da Luz agora, segunda-feira. A partir de amanhã eu começo o meu regime. Né? Aí você fala assim, regime sexual e de alimentação, nenhum tipo de carne. Porque o meu organismo tem que estar completamente depurado para que eu possa doar fluidos, né, que por muitas vezes vão recompor magos negros. E apometria e desobsessão, de trabalhos de antigoécia, são trabalhos pesados. Se você não estiver preparado, você sai dali com mal-estar, dor de cabeça, vomitando, né, chega em casa com cólica. Então você quer trabalhar? Tem que ter essa disciplina. Ah, eu não estou preparado para isso. Beleza, vai aparecer outro. Porque nós não somos necessários para o trabalho. Nós precisamos do trabalho. Trabalhar é oportunidade. Se você não fizer outro, vai vir e vai aparecer e vai fazer no seu lugar. Todo mundo é substituto. Todo mundo é substituível. Então a gente começa a entender assim, poxa, eu estou tendo a oportunidade, vou agarrar com os dentes. É óbvio que tem um sacrifício. Né? Quem é que não vai? Olha, atividade sexual zero, comer carne nem pensar, aí tu vai lá no refeitório, né? Lá do Santos Futebol Clube, chega lá pro chefe da cozinha, faz só ovo pra mim. Aí eu, meu Deus, você não pode comer um peixinho? Não. Mas por quê? Eu sou macumbeiro, não posso comer um peixinho. Né? As pessoas às vezes não entendem, mas é um sacro ofício, é um ofício sagrado que eu levo com muita responsabilidade. Eu sei que se eu fizer diferente, eu vou macular o trabalho. Eu não vou ser cooperativo naqueles 80 médicos que vão estar lá dispostos a trabalhar, eu vou estar o quê? Manchando o trabalho. Então é melhor não ir. Não está preparado para o trabalho? Não vá. Então essa responsabilidade, né, com o seu fluido e com a captação, né, dos fluidos que você tem capacidade de absorver, é sua. Ok? Respondi? Bom, falamos sobre isso. Dúvidas sobre isso? Densidade? Não? Bom, esse conceito aqui, ó, muitos pixels, poucos pixels. Ou seja, mais denso é o quê? Aproximação, adensamento, agregamento da matéria. Menos denso, afastamento. Né? Então quando eu falo assim, isso é muito denso, se eu coloco isso no teu fluxo sanguíneo, isso aqui vai bloquear as tuas artérias. O que é quando alguém vai fazer o desbloqueio de uma artéria? Porque o fluido sanguíneo não está fazendo correr como tem que correr. Se eu apertar a veia, o que acontece? A artéria vai aumentar o fluxo. Não é assim? Então você fala assim, se eu tenho uma coisa que na realidade não atrapalha, eu não crio a chamada lei de Ohm. Na física, o que é a lei de Ohm? É o que gera impedância, é o que gera bloqueio. Então quando eu estou denso, quando eu estou maculado por carnes animais que eu comi, ou por um aborrecimento que eu tive com uma outra pessoa, ou por um desequilíbrio emocional, eu me torno denso. A energia que a gente viu lá, que tem que fluir pelo meu corpo para passar para o corpo do próximo, não vai fluir. Ela vai ser o quê? Bloqueada. Porque existe uma densidade.
Por isso que quando a gente faz uma prece, né, por exemplo, utilizando uma vela, eu tenho uma psicografia que eu fiz, né, que eu recebi, que assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e sob autorização de Metatron é um arcanjo, praticamente comanda todos os comandantes dos elementais. Decreto que o flamejar dessa chama possa atrair as salamandras. O que é a salamandra? É um elemental que queima tudo. Possa atrair a salamandra, depurando e queimando nesse ambiente toda e qualquer energia mal qualificada que aqui esteja ou penetre. Também servindo para me conectar ao sagrado, fazendo-me entender a necessidade de orar e vigiar. Essa velhinha está ali acesa, muita gente, você é católico, você botou a velhinha ali para o seu anjo da guarda? Meu anjo da guarda não precisa de velhinha. A velhinha para mim, e eu, através do meu fluxo magnético, eletromagnético mental, eu canalizo aquelas energias helicoidais e eletromagnéticas que saem da chama da vela para depurar o meu ambiente da minha casa. O tempo todo. Eu tenho uma pedra que eu trouxe da Índia, nem foi da Índia, foi da Espanha. Ele estava lá comigo quando a gente comprou junto, né? Eu trouxe da Espanha uma pedra de sal, né? O sal, o que ele faz? Ele ioniza o ambiente. Então, às vezes, eu ligo lá e aquele sal, a irradiação das partículas de sal ioniza o ambiente. Então, o que ele faz? Ele depura o ambiente. E a ionização faz o quê? Abre a densidade. Por isso que o pessoal fala, bote um copo de água com sal. A água é magneticamente o quê? Um conceito de atração, ela puxa, né? E a água, ela tem um efeito de descarregar. Quando você toma um banho de água salgada, ela descarrega, porque o fluxo energético da água é para a esquerda. Se eu quiser me energizar, você vai lá no primeiro bosquezinho lá e abraça uma árvore, fica abraçado lá. Tinha um amigo meu, que ele ia de manhã cedinho no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, e a gente brincava, né? Quando ele entrava no Jardim Botânico, as árvores botavam um chapéu, óculos escuros, começava porque ele ia lá para vampirizar as árvores todas. É porque ele abraçava e ficava lá pegando energia. Coisa. É real. Você capta a energia da natureza. Então, quando você, por exemplo, coloca uma pedra de sal dentro de uma água, o que o sal faz dentro da água? A água puxou aquela densidade, aquela energia mal qualificada, que é muito comum nas construções ficarem nos agregados, né, muito densos, que é o caso do de cimento, é o caso dos cantinhos. Você às vezes você vai num centro, aí você vê sal grosso lá no cantinho e tal, para evitar o que? O fluxo de densidade ali. Então o que o sal faz? Ele ioniza as partículas densas. Ele faz o quê? Dissolve. Ele vai penetrando e vai... O que é ionizar? É acelerar, né, vamos dizer assim, os elétrons. Como é que o plasma funciona em relação ao gás? O gás, né, você tem uma propriedade dos elétrons orbitando ali. Se eu for olhar o plasma, que é um estado anterior da matéria, é um gás ionizado. É um gás onde as partículas não têm, vamos dizer assim, caminho certo. Onde o próton sai de dentro do núcleo, vai para fora, e o elétron que está fora vai para dentro. Então essa transmutação transubstancia a matéria. Você pode alterar a estrutura molecular com esses processos. E você faz isso com a mente. Você deixava, tu bebeu, tu está falando um negócio que eu nunca vi. Não precisa ver. É só uma questão de você compreender e saber que isso acontece. Eu tenho fé. Quando eu estou operando uma pessoa, quando eu estou doando fluido, eu tenho plena convicção do que eu estou fazendo. Tenho plena consciência. Eu falo assim, olha, eu boto a mão no baço, poxa, esse baço está muito sujo, vou depurar ele. Eu sei onde está o baço. Eu sei onde está o fígado. Eu sei onde está o pâncreas. Eu sei onde está o coração. Eu sei onde estão os pulmões. Eu conheço o corpo humano. Então, quando eu canalizo, eu crio a ideoplastia. Para canalizar é o seguinte, poxa, eu vou higienizar ele com o quê? Eu vou botar um verde esmeralda. Vou varrer ele de cima para baixo com verde esmeralda. Eu canalizo e eu vejo fluxo constante descendo. E quando a gente faz o processo de cura, numa varredura, por exemplo, você pega o sushuma, que está enterrado dentro da medula espinhal. Ele é o quê? Reto, junto à coluna vertebral. Então as linhas gravitacionais do corpo físico, eles ocupam o mesmo segmento do canal central, ou seja, é assim, ó, linha 1 no centro, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Então quando eu vou fazer uma varredura, eu puxo para baixo, porque eu estou acompanhando, é como se você tivesse uma canaleta e fosse varrer. Eu posso varrer assim? Posso, mas você vai estar tirando o quê? Daqui para jogar ali, vai jogar na outra linha. Quando eu puxo para baixo, eu estou jogando para onde? Para o chão. Quando você vai numa casa preparada, que vai receber passe, o chão tem uma espécie de um
como se fosse um plástico. Depois eles recolhem aquela sujeira, aquele ectoplasma sujo, e aquilo é transubstanciado, e aquilo retorna para a natureza. Quando aquilo não é reciclado pela própria espiritualidade, em processos e máquinas que eles têm para fazer isso, para poder utilizar aquilo como matéria-prima para fazer enxertias, recuperação de drogados, né, nas colônias espirituais. Nada se perde. Desde o momento que o planeta Terra foi criado até o dia de hoje, estamos falando de 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Nenhuma partícula do planeta se perdeu. Nenhuma! Então nada se perde. Então o ectoplasma que retirou ali, ele é matéria. Aquilo vai retornar para a natureza e vai continuar o processo. Então você pode dizer assim, Ixara, eu tenho algum átomo aqui de Tutankhamon. É verdade. Né? Puxa, eu tenho aqui uma partícula que pode ter sido do rei Herodes. Pode ter sido. Por quê? Porque as partículas não se perdem do planeta. A gente não tem evasão de partículas. Oh, as partículas estão tudo fugindo porque elas não aguentam mais a Terra, né? Mas agora vai ter Olimpíada? Nossa, eles estão tudo fugindo. Não é isso. Elas simplesmente o quê? Se renovam. Por isso que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tá aí já. Ok? Então, ficou claro isso também? Vimos isso aqui no conceito de frequência. Né? Olha aí, ó. Estou falando aqui de matéria, corpo físico, até 35. Passou daqui, eu estouro a mente. Se aumentar o fluxo vibracional na matéria, eu explodo a matéria. Aqui é antimatéria. Então, a vibração na antimatéria é diferente da matéria. Aí, ó. É aquilo lá que a gente viu, ó lá. Ó. A vibração na matéria é uma coisa e a vibração na antimatéria é outra. Tá claro isso? Tá? Que aí você pode entender exatamente isso. Opa, isso aqui, ó. Esse processo, né, que é uma hipótese sobre o processo vibracional em hertz, para a gente compreender o quanto vibra. Mas olha, é muito próximo da matéria. Ó, 15 negativo é muito próximo de 1. Olha a diferença, 120 no campo mental. A probabilidade do processo vibratório de um espírito é no mínimo acima de 2000. Que nos leva exatamente a esse processo de compreensão aqui, ó. É como se eu quisesse utilizar um transformador, um gerador de energia de uma hidrelétrica para acender uma lâmpada. O que vai acontecer? Eu vou estourar ela. Então, o que o corpo espiritual faz? Os corpos perispirituais fazem? Eles fazem descenso energético. Eles vão reduzindo a energia para chegar a acender a lâmpada sem estourar a lâmpada. Né? É por isso que Jesus teve que desintegrar as partículas do seu corpo físico, porque o corpo físico de Jesus era imaculado. Ele não ia apodrecer como o nosso corpo, que é cheio de mácula, cheio de densidade, cheio de gororoba. Então, o de Jesus era límpido, então ele ia ficar até hoje lá, né? Eu até brinco, o Vaticano está cobrando ingresso, né? 50 euros para ver o corpo de Jesus. Jesus já sabia, então ele desintegra, ele acelera, né, as partículas para o desfazer da composição do corpo físico. O que acontece com o nosso corpo? À medida que não tem o fluido vital, né, ele começa a perder o conceito de quê? De aglomeração, vamos dizer assim, de conjunção. Então, a partir do momento que ele vai desagregando as partículas, as células, as moléculas, a água começa a fluir. Que a gente nasce com 85% e morre com 65% de água. Né? Nosso corpo é água. O planeta chama-se Terra, mas 3/4 do planeta é água. Né? Nascemos com 85%, morremos com 65% de água. Por isso que o Masaru Emoto falou assim, olha só, se o pensamento, as palavras, né, o simples escrever de alguma coisa no rótulo de uma garrafa pode alterar a composição da formação daquelas moléculas, caramba, altera o nosso corpo físico também. Por que eu não conheço uma pessoa, você fala, me dá um retrato dela e fala para ela assinar aqui. Quando eu pego aqui na mão, ó, eu tenho o registro dela. Quando eu olho pro rosto dela, fecho o olho, puxo pro meu asna, eu trouxe o registro para cá. Onde ela estiver, eu posso fazer um processo de tratamento nela. Isso é real. Né? Então você começa a ver o seguinte, caramba, quantas coisas a gente pode fazer em benefício do próximo que a gente não conhece, a gente não faz porque ignora. Né? Então esse processo aqui é nítido que na realidade é o quê? Um processo de redução, de descenso dessa energia
que sai exatamente o quê? Da centelha divina, que é o Atman, que é a mônada, como muitos chamam também, né? Tem um padrão vibracional absurdo, que foi feito imagem e semelhança do Pai, né? Às vezes assim, o homem é tão pretensioso que ele fala assim, eu fui feito imagem e semelhança de Deus. Então ele imagina Deus com 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas, né? Imagina Deus mal, bom, como ele é. Se eu sou imagem e semelhança, Deus diz assim, não, você não é assim. Você é luz. O Pai é luz. E você é luz. Só que aquela história, o Pai é o mar e você é a gota do oceano. Né? São feitos da mesma substância, das mesmas propriedades. Só que a qualidade que o mar faz é diferente do que uma gota faz, né? O que o mar não pode fazer e o que você como gota pode fazer. Uma diferença absurda. Mas a propriedade, a essência é a mesma. Por isso a gente diz, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Porque Ele está em mim. Eu não preciso olhar para cima, Pai. Não, olha para dentro de você. Apaga a luz do teu quarto, ou seja, fecha os teus olhos e recolhe-te ao teu quarto, que é o quê? O teu coração. Né? A câmara secreta do coração está ligada diretamente ao chakra da coroa. A gente já falou isso e eu repito. Você não entra em transe mediúnico se não associar chakra da coroa com chakra cardíaco. Quanto maior for a sua capacidade de associação, mais amor e doação você vai fazer, mais qualidade fluídica você vai passar para alguém que você está tentando ajudar. Então a gente viu o processo do Antakarana, eu coloquei um vídeo lá para vocês entenderem que esse chamado Antakarana, que é, vamos dizer assim, um fio, né? Vamos dizer assim, uma conexão com o sagrado, você pode sim aumentar essa capacidade. Isso é o que os católicos chamam de descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo nada mais é do que uma descida energética, fluídica, onde você se conecta diretamente pelo chakra da coroa e ninguém tem a capacidade de dominar o chakra da coroa, porque ele está ligado diretamente ao nível consciencial com o universo, é a unificação, né? E é o Antakarana que vai fazer esse processo o quê? De unidade, de conexão. Então quando você pega os grandes yogis em meditação profunda, né? A capacidade de Antakarana deles, assim, são tubos, tu olha assim, caramba, o que é aquilo? O cara parece que está dentro está saindo um tubo da cabeça dele. Né? Não é um fiozinho, um troço de fluxo energético. E aí ele desdobra conscientemente, né, o homem fica gastando dinheiro para ir para Marte, para ir para a Lua, milhões. Não precisa, é só entrar em posição de lótus, meditar e você vai para onde você quiser, se você tiver condição. E a maioria de nós não tem. Esse é o problema. Então a gente vai voltar a falar sobre isso, né? A gente fala também que o Antakarana, ele liga diretamente à força telúrica, que são os grandes, né? Os grandes são como se fosse bloqueios, né? Você tem o Brahma grande, o Rudra grande, são bloqueios da subida, né? E da unidade de transição do fluxo energético, que ele tem que fluir pelo Sushumna como um todo, isso é real, né? Aqui, ó, né? O Sutratma, que é o canal que dá exatamente o conceito, que liga, né? E dá vida ao espírito. Quando o espírito morre, o que acontece? Morreu. Por que a medicina só considera, né, a morte quando cessa a unidade ou quando cessa a atividade cerebral? Porque parou de ter fluidos eletromagnéticos, não tem mais sinapse, não tendo sinapse não tem mais corrente elétrica, não tendo corrente elétrica não forma campo magnético, não formando campo eletromagnético não forma relações de gravitação, ou seja, o fluxo do chamado cordão de prata, ele é preso eletromagneticamente no cérebro, mas ao mesmo tempo ele forma o quê? Fluidos gravitacionais que mantam, né, a associação desse fluido. A partir do momento que não tem mais fluido eletromagnético, cessa o fluido gravitacional. E aí o que acontece? O cordão se solta. E a medicina, graças ao bom Deus, já entendeu que só é considerado morte quando não tem mais atividade cerebral. Por quê? O cara pode ter parado o coração, mas se tem atividade cerebral, ele ainda está vivo. Né? Miguel, Rafael, né? São arcanjos. Aí você fala assim, o que é o anjo? Eu poderia dizer que o anjo é como se fosse um assistente. O anjo pode ser um espírito bom, às vezes você pode ter um mentor como um espírito bom. É mentor que está encarnado, Emmanuel está encarnado aí. E era um espírito bom já. Está encarnado porque está caminhando o quê? Como diria o próprio Emmanuel e o próprio André, né? Do átomo ao arcanjo, e é o que eles falam, a natureza é a mesma. É um processo evolutivo. Do átomo ao arcanjo. Aí você fala assim, onde é que a gente vai chegar? Espírito puro. Eu perco, porque eu passo a ser o quê?
a própria identificação da centelha divina. Jesus era isso. O conceito de Jesus ser confundido com Deus é porque ele era a representação da unidade absoluta da essência divina. Ou seja, ele não tinha mais ego, era a vontade do Pai, tanto é que ele se voluntaria a vir aqui cumprir para dar exemplo, né? Ele não tinha mais, porque ele era a energia crística, ele estava jungido, ele consegue juntar a individualidade dele na energia mais sublime que existe, que é a energia o quê? Divina, que a gente chama de Atma, centelha divina, mônada. Então Jesus era a mônada perfeita, ele era a representação de Deus. Daí você entende, eu fui feito imagem e semelhança de meu Pai. Porque se o Pai é luz, eu sou luz. É isso, é para cá que a gente caminha. Né? E a gente só conhece realmente nesse planeta um espírito que se prontificou a dar o exemplo que andou nesse planeta como nós, que foi Jesus. Né? Então você vê o altruísmo, a qualidade, né, da depuração que Jesus já tinha, a ponto de termos narrativas que ele demora aproximadamente no tempo da Terra, e relação espiritual, o tempo é outra coisa, é outra forma de entender, ele leva no tempo da Terra em torno de 2000 anos adensando um corpo perispiritual para poder ser suportado no ventre de um espírito de uma luz absurda que era Maria. Só Maria, vindo de Sírios, um espírito altamente iluminado, para comportar um zigoto com um processo energético absurdo que era Jesus. Não tinha ninguém no planeta, né? Talvez ninguém nem no sistema solar, para comportar um zigoto com uma capacidade energética de Jesus. Porque Jesus nasceu de um ato sexual. Muita gente fala, bicha, eu vou embora, isso é um absurdo. Jesus nasceu da luz do anjo que veio. Não, Jesus não contrariou em momento nenhum as leis divinas. Ele nasceu como todos nós nascemos, de um ventre materno. Mas para que esse ventre materno comportasse a quantidade de energia que Jesus já comportava, foi um espírito muito preparado. Que eu recomendo, se quiser entender o que era a magnitude de Maria, compre o livro Maria de Nazaré, de Ramírez, não, como é que é? Miramês. Miramês era o jovem rico. Muita gente diz, era o Divaldo. Mentira, era o Divaldo nada. Era Miramês, que era o jovem rico. E quando Jesus fala para ele, olha para ele, né? Fala assim, mas mestre, eu já faço tudo isso, né? Seja bom, tal, né? Ele olha e já, realmente você é bom. Então faz o seguinte, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Aí ele, não, Jesus estava querendo salvar ele. Uma semana depois ele morre no circo romano, né? Debaixo de patas de animais de uma biga. Jesus estava querendo salvar ele e fez uma prova ali para ele, e ele sucumbiu. E Miramês fala isso. Naquele momento eu não entendi que Jesus estava querendo me salvar daquele desencarne de uma forma bastante abrupta. Né? Miramês narra isso. E a narrativa de Miramês sobre o que é Maria é algo de você chorar. Porque quando Maria nasce, plantações totalmente dissecadas, plantações, terrenos totalmente inférteis, passam a brotar vegetação e flores. Né? Foi uma festa no planeta quando Maria vem. Né? Como José também. Né? José foi um espírito altamente escolhido para ser o educador daquele futuro carpinteiro que em 3 anos dividiu a história da humanidade. Então não é o tempo do serviço que qualifica a qualidade da obra, e sim a qualidade do que é feito. Jesus opera em apenas 3 anos, em 3 anos ele divide a história da humanidade, ele não escreve absolutamente nada, ele não grava nenhum CD, não canta nenhuma música e se torna, né, conhecido e respeitado por todos os povos de todas as culturas desse planeta, de todas as épocas depois que ele veio. E ele já era esperado. Né? A qualidade da vida de Jesus se assemelha muito a de Osíris, no Antigo Egito. Né? Para olhar, tem muitas semelhanças, tal, porque o povo já sabia que, né, o povo hebreu estava sendo preparado para vir ser, vamos dizer assim, o alicerce daquele espírito altamente iluminado. E se ele encarnasse, por exemplo, lá na Índia, talvez ele não fizesse a missão dele. Porque na Índia as pessoas eram pacíficas, o nível de compreensão era maior. Né, de todos os caperinos que vieram para cá, as 4 primeiras levas, os hindus eram os mais religiosos, vamos colocar assim, eram os que mais entendiam a conectividade com o sagrado. Né? Então se Jesus encarnasse no meio da Índia, né, ele seria talvez apenas um profeta.
mas ele encarnou no meio de bárbaros, de selvagem, que eram os hebreus. Para ele poder dar o exemplo para aquele povo rude, para aquele povo bruto em matéria de coração. E ele divide a humanidade. Então, esse momento aqui de evolução é o momento para que a gente está caminhando. Ok? Bom, aí o que a gente verifica? A gente ainda vai ter mais 2 aulas para falar sobre isso. Fundamental vocês verem aquele vídeo que fala, que mostra os desenhos do chakra. Chakra da coroa. Aqui a gente nem usa muito, né? Existe um chakra aqui, o chakra da testa, né? Que a gente chama de lalana. Tá? A gente nem usa muito, ele está ligado diretamente ao chakra da coroa. Né? Apenas em tratamentos específicos na área cerebral, quando você tem uma pessoa com um retardo mental, você vai trabalhar em cima desse chakra. Mas normalmente o pessoal usa o ajna. O ajna ele é exatamente aqui. Quando a gente fala, o terceiro olho. Né? Então o chakra laríngeo, chakra da garganta. O chakra, e todo chakra ele tem a parte anterior e a parte posterior. Então você tem o chakra cardíaco, né? Que basicamente ele está ligado ao Sushumna. Todos os chakras têm a sua raiz, o talo energético, ligados ao Sushumna. Por isso que quando a gente dá um passe no chakra coronário, a tendência natural é você perfazer, né, por ideoplastia, esse fluxo aqui, porque à medida que você vai fortalecendo esse fluxo aqui, você vai alimentando os talos energéticos de todos os chakras, né? Quando você tem um bloqueio, por exemplo, seja aqui na área, né, da medula, no início aqui da cervical, ou aqui no finalzinho da lombar, né, que é muito comum colocar ali condensadores ou chips, né, ou qualquer tipo de implante para prejudicar o chakra cardíaco, você começa a ver que na realidade são colocações para interromper o fluxo energético principal, que é o Sushumna. Então, quando você coloca, por exemplo, tira do seu chakra da coroa uma luz violeta elétrico, que a gente chama, um violeta cintilante, né? Um violeta que parece estar pegando fogo, né? E você canaliza aqui, o que você está fazendo? Você está desintoxicando, você está tirando as densidades para que essa fluidez aconteça. E aí você fortalece o quê? Todos os talos energéticos, né? Ó, o cardíaco aqui, ó, o plexo solar é aqui, né? Chakra umbilical está ligado diretamente ao chakra do baço. Por que na Índia não utilizam o chakra do baço? Porque ele não é uma referência, mas no mundo espiritual, para o trabalho espiritual, ele é muito importante. Porque ele é o quê? Uma usina, né, de filtro sanguíneo. E o sangue é para o corpo o que o fluido vital é para o corpo sutil. Né? Por isso que ele é utilizado. O chakra do baço ele tem anterior e posterior. Né? O chakra sexual, chamado Swadhisthana, né? Ele tem somente frente para um lado, ele não tem retaguarda, ele só, né, a altura do púbis. E o chakra da base, que é exatamente ali no terminal do sacro, né? Seria na boca do ânus, assim, usando uma terminologia corpórea, né? Ele é voltado com a boca para baixo. Mas muitas vezes você não vai dar um passo, com licença, não vai fazer isso. Então você canaliza ele, o fluxo aqui, bem no finalzinho mesmo, né? No púbis, já no osso sacro mesmo, você canaliza ali atrás. Tá? Então você fala assim, por que isso aqui é importante? Porque a gente vai trabalhar em operações de limpeza, a gente vai trabalhar em operações de tratamento em cima desses chakras. Então é fundamental você conhecer a localização, por isso que eu peço a vocês para verem o vídeo e tirarem as dúvidas aí, e trazer as dúvidas para cá. Fechado, estamos vivendo um momento que muitos problemas de coluna, nessa região de bacia e tal. Você entende que em muitas situações talvez não seja nem o caso de tomar anti-inflamatório, fazer exames... Não confunda. A coisa por aí. Não confunda. Também o corpo físico, ele se danifica e se deteriora. É óbvio que para a deteriorização do corpo físico, hoje houve um bloqueio energético, um fluxo de densidade que levou àquele processo. Né? Então, o fato de você tratar alguém energeticamente não isenta dele tomar um anti-inflamatório, não isenta dele procurar um médico. É a junção das duas coisas. Porque a gente tem um corpo físico. Não tem mais corpo físico. Beleza, só me tratar espiritualmente. Mas a gente tem a morbidade da matéria. Então a gente tem que tratar o corpo físico, que não deixa de ser a nossa casa. Né? O papai, né, deixou claro pra gente o seguinte, tem muitas moradas na casa do pai. Não foi isso que Jesus falou? Então, o pai,
deixa claro que são muitas, as moradas não são apenas os planetas, são os corpos que a gente habita também. Mas eu quero dizer que talvez existam alguns casos em que não fosse o caso de tomar remédio nunca disse, e sim uma coisa para ser investigada nessa área com mais cuidado. Toda doença advém do corpo espiritual. Toda doença advém do corpo mental, que na realidade maculou em alguma encarnação passada e adquiriu uma doença chamada doença da alma. A doença da alma é retratada com o tempo no corpo físico. Então quando você macula a alma e está em processo de purga, você vai macular o corpo físico. O corpo físico, ele é o quê? Não tem mais fluido eletromagnético, ele não consegue mais fazer a retenção do cordão fluídico, que a gente chama de cordão de prata. E aí ele, ó, se solta. Aí ali, amigo, acabou. Não dá para puxar o cordão para tentar conectar, botar um superman, não dá. Então, desconectou, né? Por isso é que a gente diz, Jesus fez milagre. Ah, bichano, mas Jesus falou para Lázaro, levanta. Lázaro não estava morto. Ele era cataléptico. Né? A catalepsia naquela época, se hoje a gente tem na medicina alguém numa frequência basal muito baixa, qualquer bom médico bota a mão e ele percebe. Né? Pelo nível de estudo, você tem instrumentos para verificar isso. Mas naquela época, o pessoal não tomava banho. Né? Qualquer coisinha, não está respirando, morreu. Acharam que Lázaro estava morto. O impacto fluídico da voz de Jesus, levanta-te. O impacto, opa, levantou. Oh, mas ele já estava podre. Claro, o cara não toma banho. Né? Enfaixado lá, uma semana, lá dentro, em cima do sarcófago lá de pedra, estava fedorento mesmo. Mas ele não estava. Jesus, em momento nenhum, contraria as leis do Pai. Imagina um espírito altamente evoluído contrariando as leis do Pai. Morreu, rompeu o cordão fluídico. Não, mas Jesus ele podia fazer tudo. Ele vai contrariar as leis de Deus e vai conectar o cordão fluídico e vai lá, ó, solta lá e voltou à vida. Claro que não. Jesus era cataléptico. Jesus, quando cura o cego, ele utiliza as 4 partículas que compõem 90% do planeta. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Ele pega, aciona com custo, bota nos olhos, dá uma espécie de um passe e fala, vai para Siloé se banhar. Ô, Jesus, sai daqui do lado, não, vai a Siloé. Estava de um tempo para recuperar. Joana diz que esse ceguinho de natureza, ele era um voluntário para dar o testemunho. Né? Porque quando Pedro pergunta, mas quem pecou? Ele ou os pais? Jesus responde que nem ele nem os pais. É isso? Estou repetindo isso, já falei semana passada. Mas eu preciso dessa informação na mente de vocês, porque tudo, na realidade, que acumula, lá na frente eu vou precisar para usar na prática. Tá? Então, a gente viu sobre isso. A gente viu descenso energético acima de 2000, chegando aqui, né, entre 7,8, que é a ressonância Schumann. Né? Se eu pegar o diâmetro do planeta, 40 mil quilômetros, e dividir, tentar passar pela velocidade da luz, eu vou chegar nesse número aqui, 7,7 alguma coisa, 7,8, a ressonância Schumann. Né? É mais ou menos a frequência do nosso cérebro, entre alfa e beta. Aí você fala assim, caramba, tudo tem a ver, né?